Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso, nossa aula número 12. E o tema principal é o fogo como símbolo sagrado. Vocês estão preparados? Pegaram seu caderno, sua caneta, para ir anotando as suas reflexões, suas perguntas durante a nossa aula? Outra coisa, não esqueçam de entregar as atividades na escola àqueles que estão acompanhando só pela TV. Todos que puderem, acompanhem no Google Classroom e registrem a sua presença. Em nossa última aula, nós trabalhamos as vestimentas sagradas, como que as roupas também são símbolos religiosos. Aprendemos um pouco sobre a batina dos padres, o quipá dos judeus, a roupa de baiana do candomblé e o cocar dos indígenas. Mas, inclusive, essa aula poderia se estender, porque existem muitas formas de simbologias presentes nas roupas sagradas. Mas, na aula de hoje, o objetivo principal é conhecer a origem, o significado e a função do fogo como símbolo sagrado em algumas organizações religiosas. Bem, no período paleolítico, que é chamado a Idade da Pedra Lascada, os seres humanos, que eram nômades, ainda não haviam desenvolvido a agricultura. Mas, com o tempo, buscaram se proteger dentro das cavernas. Então, eles se protegiam do frio, da chuva, dos animais. Inclusive, é por isso que a gente ouve falar homens das cavernas. Pois bem, acredita-se que o fogo foi dominado, o ser humano conseguiu dominar a produção do fogo, seja com atrito de rochas, com madeira, mais ou menos 500 mil anos na África Ocidental. Então, quer dizer, os primeiros humanos conseguiram tornar-se independentes da natureza. Com o domínio do fogo, eles passaram a aquecer-se dentro das cavernas, cozinhar os seus alimentos e, assando a caça, tornou-se mais fácil mastigar a carne. Até mesmo, no futuro, a produção do metal, que ajudou a humanidade a ser o que ela é hoje, só foi possível a partir do domínio do fogo. E as pinturas rupestres, que inclusive são entendidas como uma das primeiras formas de religiosidade, também só foi possível porque eles conseguiam produzir tochas lá no interior das cavernas e fazerem essas pinturas que eram consideradas xamânicas. Bem, uma das pinturas rupestres em cavernas mais famosas do mundo são as pinturas de Lancox, na França. Agora, eu quero que vocês anotem para fazer uma reflexão comigo, como se nós fôssemos investigadores, antropólogos, mais ou menos como Indiana Jones da vida moderna, aqueles pesquisadores que vão buscar conhecer as pirâmides, as ruínas, o Stonehenge, que estudam os símbolos e vão descobrindo elementos importantes da cultura da humanidade, entendendo um pouco do passado, do presente, e podemos projetar o nosso futuro. Então, pensem comigo, por que o fogo é considerado como sagrado em algumas religiões? Você já se perguntou isso? E você, conhece alguma simbologia religiosa ligada ao fogo? Você pode perguntar para quem estiver com você na sua casa, com seus pais, com seus amigos e familiares. O que é que o fogo tem de sagrado? Anotem essas questões e ao longo da aula nós vamos descobrir se encontramos respostas para elas. Bom, agora vamos fazer aquele momento que eu imagino que vocês já estavam esperando. Momento de pôr a mão na massa, momento de pôr os neurônios para funcionar. Outra coisa, eu sempre digo, não se preocupe tanto com certo ou errado. O importante é o que você aprende no processo. Bem, escolha uma das imagens abaixo, onde o fogo é tomado como um símbolo sagrado, e escreva pelo menos 2 linhas sobre o que você sabe sobre esse símbolo. Você pode escrever, claro, bem mais que 2 linhas, ou continuar escrevendo, fazendo uma pesquisa depois da nossa aula. Então temos aqui, letra A, uma imagem de um castiçal com 6 velas. Letra B, uma vela com um laço. Letra C, o Om, o símbolo indiano, pegando fogo. E letra D, um indígena de cocar na cabeça segurando um vaso de barro com fogo.
Bem, escolha uma dessas imagens e você escreve aí no tempo que nós vamos dar para vocês, pelo menos 2 parágrafos sobre a imagem que você escolheu. Estão preparados? Então vamos dar um tempo para essa atividade. Na sequência, voltamos conversando sobre a resolução deste problema.
Voltamos aqui com a nossa aula de ensino religioso, aula 12, o fogo como símbolo sagrado dentro da diversidade religiosa. E aí, vocês, os jovens Indiana Jones que estão descobrindo a diversidade cultural, como é que estão se saindo? Escreveram pelo menos duas linhas sobre alguma dessas imagens. Diferente das outras atividades, hoje eu não vou responder aqui, porque vocês escreveram pelo menos duas linhas e agora, durante a aula, nós vamos descobrir o que é cada um desses símbolos, como que o fogo é tomado como símbolo religioso dentro de algumas tradições. E aí você vai poder comparar com o que você escreveu aí no seu caderno. Vamos lá? Muito bem, então a primeira imagem que nós tínhamos ali, a letra A, trata-se de um candelabro. O candelabro, ele é do judaísmo. Para o judaísmo, o fogo é representado por meio de um candelabro de 7 pontas, de 7 velas, conhecido como menorá. Então, quer dizer, cada vela ali significa um dia da criação, segundo a tradição da Gênese no Antigo Testamento. E o último dia, que seria o domingo, então, que se guarda no judaísmo, que é o sábado, o famoso sábado do judaísmo. E então o menorá é este símbolo sagrado. Sua representação rememora, em algumas aulas já falamos disso, alguns rituais, alguns símbolos, textos sagrados, festas, eles são a rememoração de algo primordial, de algo que aconteceu no passado. E neste caso, então, o menorá, que é esse candelabro, ele representa os 6 dias da criação e o último dia, o 7º, como eu já disse, o sábado, o dia do descanso para os judeus. Ainda bem que a gente é herdeiro dessa tradição também, né? Herdamos junto com eles, então, o domingo, que além de ser sagrado, é um dia que as pessoas guardam para a família. Importante a gente falar disso, né? Nada mais sagrado do que um bom almoço de domingo em família. Bom, o próximo símbolo, a letra B, poderíamos falar de várias velas. Mas o que é a vela? O nome vela vem de Sírio. Então, o Sírio Pascal é uma das velas, nós poderíamos ficar a aula toda aqui só falando das velas no candomblé, na umbanda, no hinduísmo, mas vamos pegar aqui uma vela bem conhecida, que é o Sírio Pascal, que vem do cristianismo. É uma vela branca, uma grande vela branca, por sinal, que representa a luz de Cristo, usada nas liturgias das igrejas cristãs ocidentais, como a Igreja Católica, a Igreja Romana, Comunhão Anglicana, igrejas luteranas, entre outras. Temos uma imagem ali, então, desse Sírio Pascal, aonde a vela, ela é apenas o suporte para que haja a chama, a luz, que representa Cristo. E como é a luz pascal, seria o Sírio Pascal, representa também a ressurreição. Então ela é uma grande vela que, quando está acesa, simboliza Jesus ressuscitado, como um símbolo da Páscoa. A palavra sírio vem do latim cereu, que significa cera, produto do labor das abelhas. Então algumas velas são feitas de cera de abelha. No passado eram feitas de várias maneiras, mas hoje em dia, então, temos a vela, que é chamada vela de cera, por conta, então, desse nome cereu, que tem a ver com a cera das abelhas. Bom, falamos do candelabro, falamos também da vela, 2 dos símbolos da atividade nós já discutimos aqui. Agora, vamos falar do fogo no hinduísmo. O fogo é tomado como sagrado de diferentes formas nesta religião chamada hinduísmo, que é da Índia. Bom, no Diwali, que é a festa das luzes, ou fileira de luzes, é uma grande festa indiana que está se popularizando no mundo. É também chamada a Festa da Luz, e é uma festa no mês de outubro no hinduísmo, aonde são acesas lamparinas, velas, lamparinas de óleo, lanternas, celebrando assim o dia do Ano Novo no hinduísmo. É uma linda festa, muito conhecida então como a Festa das Luzes ou Diwali. Importante ressaltar que quando a gente está estudando diversidade religiosa, pedagogicamente, para poder ter essa aula bem objetiva com vocês, bem clara, a gente separa símbolo, texto, rito, mito e festa. Mas vocês vão perceber que estamos falando de símbolo e ao mesmo tempo de festa que acontece num lugar sagrado, ou seja, está tudo
conectado. Essa divisão que nós fazemos é uma divisão pedagógica para poder fazer essa aula a aula de uma forma bem palatável, gostosa, para que a gente aprenda juntos. Afinal de contas, ninguém ensina porque ninguém aprende. Nós estudamos todos juntos por meio do mundo em que vivemos, segundo o grande pensador brasileiro Paulo Freire. Bom, a festa das luzes, onde o fogo é tomado como sagrado, então, essas lâmpadas acesas representam a vitória do bem sobre o mal. Então, encerra-se um ano e para os hinduístas, com a passagem do ano, temos mais um ano de possibilidades. Então, é a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. E isso também dentro de cada ser humano. Essas lanternas que são acesas é um símbolo para que você traga o bem dentro de você. Na sua origem, todas as religiões sempre falam do bem. Agora, algumas pessoas se apropriam do nome da religião para pregar o mal. Ou seja, mal não combina, de certa forma, com religião. São os homens que fazem mal em nome das religiões. Bem, o Diwali é comemorado no primeiro dia do mês lunar, que é chamado Kartika, que ocorre no mês de outubro. Então, significa dizer que os hinduístas têm um calendário lunar. Então, dentro do mês lunar, em outubro, é esse ano novo para os hindus e acontece essa linda festa chamada de Diwali, festa das luzes, festa da lanterna, aonde o fogo, então, representa esta luta do bem contra o mal. Estão gostando? Estão aprendendo coisas novas? Já sabiam disso tudo que eu falei? Ou é novidade? Por isso que o ensino religioso é tão bacana, tão legal e importante, para que a gente conheça a diversidade, conheça a nossa própria religiosidade, mesmo aqueles que não têm religião, porque viver com os outros é viver com a diferença. E você não precisa concordar ou acreditar no que o outro acredita, mas tem o dever republicano de respeitar. Bom, então quer dizer, aqui temos uma imagem mais ampliada para vocês poderem ver do que eu estava falando sobre o Diwali, né? O Diwali, ainda que seja uma festa do hinduísmo propriamente, hoje em dia ele também é cultuado no sikhismo, no budismo e no jainismo. Ou seja, outras religiões que também estão no contexto da Índia, que também fazem parte do hinduísmo, essas religiões adotaram o Diwali, porque é uma antiga festa, então, de final de ano do hinduísmo. Bom, ainda nesse contexto da Índia, como eu disse, na Índia é tomado o fogo como símbolo de diversas maneiras. Nós temos o Om como um símbolo sagrado, mas o Om, ele também é o mantra mais poderoso do hinduísmo. Inclusive, eu vi recentemente um pai com um nenê no colo, o nenê está gritando, e o pai começa a fazer Om, recitar o mantra, o neném para e dorme, porque dizem que é um som universal, uma vibração universal. Este mantra é uma vocalização, então a pronúncia, né, do Om, pode-se dizer A1, mas é Om. Ele ajuda a manter a concentração, é uma técnica para as pessoas conseguirem meditar, ter foco e expandir a sua consciência. Mas por que temos aqui um Om de fogo? Alguém sabe? Então, o mantra Om, além de ser tudo isso que eu já falei, ele é considerado um som primordial. Já existia para os hindus antes de tudo. Antes de qualquer coisa a ver, já havia esse som, essa frequência cósmica universal. E em todas as religiões a gente tem mantras, também tem orações que se repetem. Bem interessante fazer essa comparação. E essa vibração produzida pelo mantra Om permite se conectar com a energia do cosmos, do universo. Bom, então, eu quero que vocês pensem aqui comigo agora que vocês vão fazer uma atividade que nós chamamos de quiz. E eu imagino que vocês já estavam esperando o quiz para ver aí quantas questões você acerta, como é que estão os seus conhecimentos. Bom, primeira questão do nosso quiz. Representa a criação do mundo para o judaísmo, também chamado de Menorá. Letra A, Om. Letra B, Círio Pascal. Letra C, candelabro. Vamos dar um tempo para vocês anotarem, escolherem a alternativa correta e, na sequência, nós já voltamos com a resposta do nosso primeiro quiz.
Voltamos com a resolução do nosso quiz. Vocês estão animados? Porque eu estou animado, estou curtindo a nossa aula aqui sobre fogo em diversas religiões. Já estudamos um pouquinho do candelabro, já estudamos um pouquinho da vela e agora do hinduísmo, Diwali, Festa das Luzes. Bom, a questão do nosso quiz é: representa a criação do mundo para o judaísmo, também chamado de menorá. Letra A, Om. B, Círio Pascal. Letra C, candelabro. O que você escolheu? Qual foi a alternativa que você escolheu? A resposta correta é a letra C, candelabro. Por quê? Om seria aquela vocalização do hinduísmo, Círio Pascal é do cristianismo, também do catolicismo, e a letra C é a letra correta, o candelabro, também chamado de menorá. Acertaram? Não acertaram? Não tem problema. O importante é que agora você aprendeu que a resposta correta é o candelabro, que é o mesmo nome do menorá, que é aquele onde se coloca as velas de 7 pontas do judaísmo, representando a criação. Número 2. Festa onde se acende lâmpadas, velas, lanternas, representando a vitória do bem sobre o mal. E é o início do ano novo para determinada tradição religiosa. Letra A é o Diwali, letra B, Páscoa, letra C, Réveillon. Qual será a alternativa correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem esse quiz, essa questão do quiz, escolherem a resposta correta e já já voltamos resolvendo a questão junto com vocês.
Voltamos com a resolução do nosso quiz. Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos descobrir aqui qual é a resposta correta. Festa onde se acende lâmpadas, velas, lamparinas, lanternas, representando a vitória do bem contra o mal, e é o início do ano novo para determinado povo. Letra A, o Diwali. Letra B, a Páscoa. Letra C, o Réveillon. Qual você marcou? Vamos descobrir qual é a correta? Letra A, o Diwali, a festa chamada Diwali, o ano novo para o hinduísmo. A Páscoa é a ressurreição de Jesus para o mundo cristão, e o Réveillon é um nome, né, francês, também para passagem de ano, mas não tem a ver diretamente aqui com o hinduísmo. Não sei se os hindus chamam de Réveillon, possivelmente chamam mesmo aí de Diwali. Bem, agora que nós já falamos do fogo em algumas tradições, lembra da nossa primeira atividade? Lembram que eu pedi para vocês escolherem uma alternativa e escreverem pelo menos 2 linhas sobre o que vocês sabiam daquela imagem? Uma delas era o candelabro do judaísmo, já descobrimos então como ele é o símbolo sagrado. A segunda era a vela, que no caso é a vela pascual, o círio pascual. A terceira era o Om. E agora a quarta daquelas imagens que nós tínhamos lá na primeira atividade, temos uma quarta imagem, que era um indígena com o fogo. Então, o fogo sagrado para os povos indígenas. Muito bem, desde a antiguidade, o fogo tem sido elemento central no ritual dos povos indígenas. Seja a fogueira sagrada, em torno do qual se tem a dança, a meditação indígena, onde se faz o uso da palavra, seja como símbolo do poder do sol. Para muitos povos indígenas, inclusive os astecas, os incas e o maia, eles têm o sol como uma divindade, o deus sol, porque ele, a partir do fogo, nos dá a vida. Mas nos povos do Brasil, amazônicos, do sul do Brasil, também tem-se o fogo como sagrado. Então, para os Guarani que são aqui da região sul, especificamente os Guarani Nhandevá ou Nhandeva, como alguns preferem, eles chamam o fogo de Tataporã. E para eles o fogo está vivo, o fogo tem espírito. Bem, em torno do fogo é que acontece um importante ritual, que é o Jeroqui, a dança sagrada. Alguns falam a casa de reza indígena. Índio não reza. Primeiro que não é índio, são povos nativos, povos originários. E tem uma diversidade de povos. E segundo, que índio não reza, índio canta, índio dança. Então, ali eles fumam o petanguá, que seria o cachimbo sagrado, mas eles não tragam, eles não fumam, eles só fazem uma aspersão, só puxam fumaça. E, em geral, tem flores dentro desse cachimbo. E também se toma o caayu, que é o mate sagrado. O chimarrão popular aqui do sul é chamado de caayu e é sagrado para os Guarani. Então, quer dizer, o fogo é um elemento central. Sabe como que você reconhece uma fogueira quando ela é Guarani? Vai ter um círculo de pedras e uma tora, um pedaço de árvore grande em cima da fogueira, porque os rituais têm que durar o fogo aceso aí uns 3 dias. Então, tem que se manter o fogo aceso com essa tora e o fogo é feito de baixo, assim que reconhecemos o fogo Guarani. Vocês já sabiam isso? Quando eu perguntei para vocês sobre como vocês deveriam, aliás, se vocês conhecem alguma simbologia, alguém falou do fogo indígena ou de algum dos exemplos que eu citei aqui? Bom, agora vamos falar um pouco de uma religião de matriz africana, o candomblé. Então, o candomblé é uma religião brasileira, você não encontra na África candomblé, você encontra só no Brasil. Só que ela é de matriz africana, então os negros escravizados trouxeram para o Brasil a crença nos orixás. E um orixá muito importante é Xangô. Xangô é o orixá do fogo, da justiça, também é o orixá dos raios e dos trovões. Esse orixá, uma das simbologias, ele também tem 2 machados como símbolo, mas ele seria então o orixá do fogo, do raio, do trovão e da justiça. Muito bem, no candomblé também costuma-se oferecer oferendas. E nessas oferendas, que são os ebós, costuma-se ter velas. E as velas costumam ser da cor do orixá. Cada orixá no candomblé, assim como foi visto na aula de vestimentas sagradas, que cada orixá tem uma cor, da mesma forma tem a vela da cor daquele orixá nas oferendas.
Inclusive, legal ressaltar aqui, se um dia você for para o Peru conhecer as ruínas de Machu Picchu, a cidade do sol, que é muito conhecida do povo inca, você vai acabar vendo oferendas com comida e vela no pé de algumas árvores. Vocês vão falar, mas será que aqui também tem Umbanda e Candomblé? É a religião indígena. Os indígenas fazem oferenda para Pachamama, onde eles colocam pratos, vasos com comidas, as melhores comidas e até algumas velas, acendem fogueira para Pachamama, agradecendo a fertilidade, agradecendo a alimentação e a colheita. Isso é mais para informação, não se preocupem muito com isso. Bom, então, cada orixá recebe as velas conforme as cores da sua característica. As cores das velas possuem significados místicos e são extremamente simbólicos dentro da cultura afro-brasileira da religião chamada de Candomblé. Agora vamos fazer novamente mais um quiz. Estão preparados para testar seus conhecimentos? O que vocês aprenderam aqui durante essa nossa aula? Então vamos lá. Quiz número 3. Os Guarani Nhandeva chamam o fogo sagrado de Tatá Porã. E em torno desse fogo é que ocorre o Jeroqui. Jeroqui é o nome de, letra A, uma dança sagrada. Letra B, um ritual fúnebre. Letra C, um casamento. Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e já voltamos com a resposta.
Voltamos com a nossa aula de ensino religioso, aula 12, fogo como símbolo sagrado. Muito bem. Para os Guarani, o fogo sagrado, Tataporã, em volta dele acontece o Jiroqui. O Jiroqui é A, uma dança sagrada, B, um ritual fúnebre, C, um casamento. Que foi que você escolheu? Lembrou na hora de escolher a alternativa? Vamos descobrir se você acertou. É a letra A, uma dança sagrada. Os Guarani e outros povos indígenas fazem ritual fúnebre muitas vezes cremando, então tem a ver com fogo, mas não é aqui, esse nome não tem essa relação com essa alternativa. Um casamento também não, embora os indígenas façam belíssimos casamentos. Bom, a resposta correta é a letra A, uma dança sagrada, o Jiroqui. Quarto quiz da nossa aula de hoje. No candomblé, costuma-se oferecer velas nos ebós, que são as oferendas, em devoção aos santos católicos, B, aos profetas, letra C, aos orixás. Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem no seu caderno, responderem e já já nós voltamos descobrindo qual é a alternativa correta junto com vocês.
voltamos com a resolução do nosso quiz. Bem, no candomblé costuma-se oferecer ebós, que são oferendas em devoção aos santos católicos. Marcou essa? Profetas ou orixás? Qual foi que você marcou? Vamos descobrir qual é a certa. Aos orixás. Os santos católicos têm um sincretismo, mas na Umbanda, que é uma religião também brasileira, mistura elementos indígenas, cristãos e do candomblé. Mas o candomblé mesmo não tem esse sincretismo. Os orixás são os orixás e eles têm bastante respeito à tradição africana. Os profetas, não, né? Os profetas estão no cristianismo, no judaísmo, fé Bahá'í, em outras tradições. Então são os orixás. Bom, retomando, vamos retomar para ver o que a gente aprendeu nesta aula de hoje. Então nós conhecemos como o fogo é tomado como um símbolo sagrado no cristianismo, no caso aqui no catolicismo, no hinduísmo, nas religiões de matriz africana, também no caso candomblé, e na matriz indígena. O fato é que o fogo é um elemento central na diversidade de muitas culturas. Bem, existem outras formas de se representar o fogo dentro de várias religiões. Como eu citei aqui, os evangélicos pentecostais, onde também tem a simbologia do fogo ligada ao Espírito Santo. No sul dos Estados Unidos, eles tinham os Foo Fighters, que eram os círculos de fogo, fenômeno que acontecia. E eu ainda poderia falar dos indígenas, que tem o boitatá, que seria uma cobra de fogo, do folclore brasileiro. Mas o importante não é abarcar toda a diversidade numa aula, é a gente ir conhecendo aos pouquinhos e com isso vamos aumentando o nosso intelecto, nossa capacidade cultural e, mais do que tudo, o nosso respeito à religiosidade do outro. Bem, eu tenho encerrado as nossas aulas, já está virando praxe com uma saudação, que é mais ou menos assim: Shalom para quem é do judaísmo, Salam Aleikum para quem é do islamismo, Axé para quem é do candomblé, Saravá para quem é da Umbanda, assim seja para os espíritas, Amém para os católicos, Aevete Nhamandu para os guaranis. E uma poesia do Braulio Dessa que eu sempre cito o finalzinho porque eu acho ela muito bonita. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Namastê e até a próxima aula.